Shalom, glória a Deus, paz do Senhor Jesus. Estamos aqui hoje com essa missão de conversar um pouquinho, de ministrar um pouquinho sobre esse conflito que está acontecendo lá no Oriente Médio, Israel, a faixa de Gaza. Muitas pessoas estão com muitas dúvidas, muita gente perguntando, muita gente mandando WhatsApp para mim perguntando. Então, hoje, aqui é o discipulado aqui da Igreja Manancial em Campo Verde, o discipulado online, e nós estamos aproveitando esse momento de discipulado para poder trazer essa aula, trazer essa ministração, e aí, na intenção de poder ajudar um pouquinho e tirar dúvidas, contribuir, né, para esse momento aí que a gente está vivendo, trazendo algumas informações que a gente julga importantes. Amém? Então, nós vamos fazer aqui uma pequena oração e vamos começar. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, coloco nossas vidas no teu altar, coloco, ó Pai, cada vida que vai se expor a esse ensino diante do teu altar, diante do Senhor, e clamo, meu Deus, que o Senhor esteja ministrando, falando ao nosso coração, para a honra, glória e louvor do Senhor. Pai, que essa palavra possa ser bênção nas nossas vidas, possa ser instrumento do Senhor nas nossas vidas. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos lá, então, a gente vai compartilhar aqui alguns slides e para poder facilitar aqui o nosso entendimento, ok? Então, a partir de agora a gente está compartilhando aí o slide e o pessoal aí da reunião, se tiver alguma dúvida, precisar fazer qualquer pergunta, vocês, por favor, usem o microfone, porque a partir de agora eu estou aqui vendo apenas a tela do slide, né? Não estou vendo vocês aí, ok? Então, nosso tema, né, Israel e a faixa de Gaza, né? O que tem a ver Israel com essa porção de terra lá da faixa de Gaza? Por que todo esse conflito? Por que isso está acontecendo? Vamos tentar ter uma compreensão, não tanto sociológica ou histórica, embora a gente vai trazer alguns elementos aqui, históricos, sociológicos, mas muito mais uma compreensão espiritual, para que a gente esteja orando, esteja se colocando na brecha e que Deus esteja intervindo em toda essa situação, em todo esse conflito, ok? Vamos lá. Primeira coisa que nós vamos ver aqui é a faixa de Gaza nos tempos bíblicos, ok? Então, nós vamos lá em Josué e Juízes, porque lá é citada essa região chamada faixa de Gaza. Aqui eu tenho um mapa, e aqui você está vendo o mapa lá de Canaã, da região de Israel. Aqui embaixo você tem o Mar Morto, onde eu estou passando aqui o mouse. Aqui no meio, correndo, é o Rio Jordão, o lindo Rio Jordão, onde Jesus foi batizado. Aqui em cima, o Mar da Galileia, onde Jesus fez muitos milagres, operou muitos milagres, desenvolveu a maior parte do ministério dele aqui. E aí, descendo um pouquinho, a gente chega aqui em Jerusalém, né? A cidade do grande rei, a cidade do Senhor, essa cidade tão importante para o cristianismo, para os cristãos, tão importante para todo mundo. Bom, descendo aqui então, um pouquinho, você tem aqui, ó, eu deixei aqui pontilhado, você percebe que tem duas cidades aqui, ó, Asquelon e Gaza. Esse mapa é um mapa que procura retratar a época de Juízes, né, a época de Josué e Juízes.
Então, essas duas cidades, Asquelon e Gaza, já existiam, né? Elas existem até hoje, só que hoje Asquelon está no território de Israel, hoje Asquelon não faz parte da faixa de Gaza, e a faixa de Gaza ela começa exatamente a partir da cidade de Gaza, que existe atualmente, e por ser a maior cidade, a grande cidade da região, acabou dando nome a toda a região. Como a gente costuma dizer, né, nos grandes centros, a grande São Paulo, né, a grande Vitória, e aí pega assim, a maior cidade, todas as cidades que estão em volta são chamados, né, pelo nome daquela cidade. Então, aqui é mais ou menos o que acontece aqui. Você tem a grande cidade de Gaza, e que existe até hoje, e aí toda essa região ganhou o nome de faixa de Gaza. Bom, esse território aqui é um território que não foi conquistado por Josué. Está lá em Josué, capítulo 13, verso 3. Eu vou ler aqui, é importante, porque Josué, quando já está no final da vida, ele fala, né, que ainda tinha muita terra para ser conquistada. Israel havia chegado à Terra Prometida, eles chegaram aqui onde eu estou passando o mouse, eles vieram por esse lado de cá, atravessaram o Rio Jordão, Jericó fica logo aqui, depois do Rio Jordão, e atravessaram essa terra e foram possuindo a terra que Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó, né? Essa entrada do povo de Israel aqui ocorre aí por volta de 1200 a.C., 1300, 1200 a.C., é quando ocorre a entrada do povo de Israel nessa região. E quando Josué já está mais velhinho, no capítulo 13 do livro de Josué, no verso 1, diz assim, ó, era Josué, porém, já idoso, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor, já estás velho, entrando em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Esta é a terra ainda não conquistada, todas as regiões dos filisteus e toda Gessur. Aí o verso 3, Josué 13:3, diz assim, ó, desde Sior, que está defronte do Egito, até o limite de Ecrom, para o norte, que se considera como dos cananeus. Cinco príncipes dos filisteus. O de Gaza, o de Asdod, o de Asquelon, o de Gate e o de Ecrom. Então, você vê aqui nesse mapa, você vê, ó, Ecrom está aqui em cima, pertencia aos filisteus, não foi conquistada. E você vê mencionado aqui Asquelon e mencionado Gaza. Eram cinco principais cidades, né? Cinco príncipes dos filisteus e que não foi conquistado. Então, Israel entra na terra, Josué já está velhinho, já está no final dos dias dele, tinham conquistado muita coisa, mas essa terra, chamada Terra dos Filisteus, não é conquistada. Bom, isso vai repercutir lá na frente, porque os filisteus vão trazer muito problema para o povo de Israel. Você vai ter Gideão, a história de Gideão fala que os filisteus vinham e roubavam a colheita do povo de Israel, né? Quando chegar, eles plantavam, quando chegava a época da colheita, vinham os filisteus aqui e roubavam a colheita do povo de Israel, e aí Deus levanta Gideão. Mas uma história assim muito, muito peculiar que envolve Gaza é Sansão, porque Gaza é o local da morte de Sansão. Isso está lá em Juízes 16, do 21 até o 30, né? Quando Sansão é preso, no verso 21 diz, então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza, cidade de Gaza. Amarraram-no com 2 cadeias
de bronze e virava um moinho no cárcere. Então, Sansão, quando foi preso, depois que foi enganado por Dalila, provavelmente ele estava com Dalila aqui em Asquelon, e ele foi, então, ficou cego, arrancaram os olhos dele e arrancaram, literalmente arrancaram, eles arrancavam os olhos da pessoa, e ele ficou completamente cego e foi levado para Gaza. No verso 28, Juízes 16, 28, diz: Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que me lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se Sansão com as duas colunas no meio em que se sustinha a casa e fez força sobre elas, com a mão direita em uma coluna, com a mão esquerda em outra coluna. E disse: morra eu com os filisteus. E, inclinando-se com força, a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava, e foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Então, a morte é terrível de Sansão, porque ele havia desobedecido a Deus, havia saído do propósito de Deus, ficou cego, foi preso, foi levado para Gaza, e a morte dele é quando os príncipes estão lá no templo de Dagon, o rei, a divindade de Gaza, e aí eu coloco já isso aqui, ó. Dagon era a divindade cultuada em Gaza, nesse mesmo Juízes 16, 23, fala isso, que os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício ao seu deus Dagon e para se alegrarem. E diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Então eles estavam ali no templo de Dagon, e eram mais de 3.000 homens, e Sansão derrubou aquele prédio e morreu todo mundo ali, inclusive o próprio Sansão morreu. Foi uma morte muito triste, muito trágica, de um homem que havia abandonado o propósito de Deus para a sua vida. Bom, mas é importante, então, agora a gente começar a entender espiritualmente sobre isso aqui, ó, sobre essa divindade cultuada chamada Dagon. Por quê? Muita gente me pergunta: os palestinos de hoje, eles são descendentes dos filisteus? A resposta é não. Vou repetir. Os palestinos de hoje são descendentes dos filisteus? A resposta é não. Os palestinos não têm nada a ver com os filisteus daquela época. Os filisteus foram já exterminados há muitos anos. No entanto, todavia, a gente que tem uma compreensão de batalha espiritual, a gente aprende sobre espíritos territoriais que ocupam determinados territórios. E aí, por isso é importante a gente compreender um pouquinho sobre Dagon, porque essa era a divindade que era adorada em toda essa região aqui do Mar Mediterrâneo. Era uma divindade muito cultuada, e muitos sacrifícios eram feitos, sacrifícios de animais, sacrifícios de pessoas eram feitas a Dagon. Olha, a origem do nome vem do semítico Dag, que quer dizer peixe, e o hebraico Dagan quer dizer milho, cereal. Então, a gente tem Juízes 16, 23, 1 Samuel 5, 4, a palavra utilizada aqui no original hebraico, ela tem essa raiz semítica, que era as línguas faladas ali naquela região, né? E no próprio hebraico, Dagan significa milho, cereal. Então, Dagon tinha essa imagem de um homem, uma figura, né? Como se fosse um peixe, metade homem, metade peixe, né? Lembra um pouco aí alguns super-heróis aí que a gente tem, né? Eu lembro daquele filme Aquaman, né?
que é um homem que é meio peixe e tal. Mas, enfim, está aqui essa divindade, era o chamado deus Dagon. Ele era a principal divindade dos filisteus, era o deus da fertilidade e da colheita. Então, tanto a ideia do peixe, né, que se multiplica muito, se multiplica rapidamente, quanto também a ideia da raiz Dagan, de milho, cereal, traz essa ideia de fertilidade de colheita. Então, eles creditavam a Dagon o sustento deles, né? O sucesso na colheita, né? O sucesso na pescaria como alimento, os peixes como alimento. Então, Dagon era a divindade que se dizia o deus da fertilidade. E aí tinha a ver também com questão de gerar filhos, ok? Por isso, muitas crianças eram sacrificadas, principalmente primogênitos, eram sacrificadas nessa divindade para que se gerassem mais filhos e houvesse descendência, ok? Dagon, no panteão de deuses ali, daquela região cananeia, Dagon, então, se torna o pai de Baal. Baal é outra divindade que a Bíblia menciona várias vezes, e nós vamos ver principalmente a guerra de Elias, né, contra os profetas de Baal, já há muitos e muitos anos depois da época dos juízes, da época de Sansão. Então, Elias já é uma época bem lá na frente, e Elias trava guerra contra os feiticeiros, né, que eram os profetas de Baal. Então, Dagon era considerado o pai de Baal. E então Baal, posteriormente, assume essa posição de deus da fertilidade. Por isso, na época, Elias ora para que não chova, porque, inclusive, o povo de Israel em Samaria, o reino do norte, por causa de Jezabel, que era uma feiticeira que cultuava Baal, e geralmente as feiticeiras, por ser o deus da fertilidade, então elas eram prostitutas cultuais. Elas tinham relações com os homens que iam nos templos prestar culto. Então, Jezabel era uma feiticeira de alta patente, e o rei de Israel, Acabe, acabou com Israel, né? Literalmente, porque ele casou com essa mulher. Ele era rei em Samaria, era o reinado do norte de Israel, e foi uma tragédia. Elias orou, e durante 3 anos não choveu. Por quê? Para que Deus estava mostrando para Israel que não era Baal que trazia chuva, não era Baal que trazia colheita, mas era o Senhor. E aí depois Elias ora de novo, e aquela pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, ela vem, cresce, e cai chuva forte, e aí vem o desafio aos profetas de Baal. Então você vê que, como está ligado aqui, ó, né, a questão de Dagon, que era a divindade dos filisteus, com Baal, que se tornou depois a principal divindade de todos aqueles povos cananeus ali, os chamados povos semitas. Bom, o que isso tem a ver conosco hoje? Tem a ver que a gente começa a entender que há príncipes territoriais, há principados territoriais, e esses principados, eles não são desalojados assim de qualquer jeito, né? Muitas vezes passam-se gerações, séculos, e aqueles principados continuam agindo e atuando em determinado território. Então, até hoje, essa antiga região dos filisteus, né, chamada faixa de Gaza, é uma região que traz muito conflito. Ao longo da história, a gente vê isso, né? Ela sempre trouxe muito conflito, uma região muito difícil para todos os que tentaram conquistar ali a Palestina, né? E falando aqui especificamente para nós brasileiros, né?
porque o Brasil tem uma costa marítima muito grande. E os filisteus, eles viviam ali, né, de frente para o mar Mediterrâneo, o grande mar que banha toda a Europa. E as cidades dos filisteus eram ali, cidades costeiras, por isso essa coisa do peixe e tal, e aí da fertilidade que acaba tendo a ver não só com colheita, mas tem a ver também com a questão de promiscuidade sexual. E a gente vê muito isso no Brasil, né? E muitas divindades são adoradas no Brasil, divindades ligadas às águas, principalmente águas do mar, né? Então, muitas divindades são adoradas. Então, há uma certa ligação, quando a gente começa a fazer a ligação espiritual desses principados que agiam e agem até hoje lá, e com potestades, principados que atuam também no Brasil. Ok? Até aqui tudo bem? Alguma pergunta, gente? Tudo tranquilo? Tudo certo. Amém. Vamos seguir aqui, ó. A história da faixa de Gaza. Nós vamos pegar aqui agora, eu já falei um pouquinho da época bíblica lá atrás, então nós vamos pegar agora da questão histórica mais do 1º século até a criação do Estado de Israel. Então, mais os últimos 2.000 anos, né? A parte mais recente. É uma cidade tão antiga, uma cidade milenar, né? Então, 2.000 anos é a parte mais recente da história da cidade. Começa com a dominação romana, 37 a.C., até 395 depois de Cristo. Então, quando Jesus esteve aqui, no 1º século, e quando os discípulos, a igreja começou o ministério, quem dominava naquela região toda da Palestina, inclusive na faixa de Gaza, era Roma, né? E Roma dominava com mão de ferro ali. O Império Romano dominou ali até 395. Quando chegou aqui, houve uma divisão entre o Império Romano do Ocidente e do Oriente, e foi criado, então, o chamado Império Bizantino. A região ali, chamada da Palestina, fica sob o domínio do Império Bizantino, 395 até 638. Você vê que até aqui é uma ocupação romana, né? E tinha muitos cristãos também ali e tal, que iam. Os judeus foram expulsos quando Jerusalém é destruída, depois alguns tentam voltar, tentam ocupar ali algumas regiões próximas e tal, e fica essa ocupação aqui. Mas quando chega, então, em 638, aí é quando começa a chamada dominação árabe. Então, já estamos em 600 anos depois de Cristo. 600 depois de Cristo, 638. O califa Omar conquista Jerusalém. E aí começa uma dominação árabe naquela região, são construídas as mesquitas, nesse período árabe, são construídas as mesquitas, inclusive aquela cúpula dourada que a gente vê, toda foto de Jerusalém tem aquela cúpula dourada, aquela cúpula está onde seria o Templo de Salomão. O templo foi destruído por Roma, aqui em 70 depois de Cristo, no ano 70, foi destruído, nunca mais foi reerguido até hoje. E os árabes, quando tomaram aquela região, para cuidar de que o templo não fosse mais reconstruído, então eles construíram uma mesquita, e aquela grande mesquita, aquela cúpula dourada, é toda recoberta de ouro mesmo, tá? Eu estive lá, né, por 2 vezes e conversei com vários especialistas lá, e aquela cúpula é toda revestida de ouro. Aquilo é ouro puro mesmo, que reveste todo o teto ali daquela cúpula, ok? E tem a outra mesquita muito importante para o Islã, que fica ali do lado. Bom,
Quando chega lá, ano 1099, é um período que se chama período dos cruzados e dos árabes. Por quê? Porque nessa época aqui é a época das cruzadas. Quem estudou história na escola viu que os cristãos na Europa começaram a ter essa coisa, não, nós temos que resgatar a Cidade Santa, Jerusalém, que está lá na mão dos infiéis, dos árabes, temos que resgatar, e aí são feitas cruzadas, né? Exércitos saem lá da Europa e vão para conquistar Jerusalém, né? Durante alguns períodos, eles conseguem realmente um domínio. Aqui de 1099, aí mais ou menos 100 anos, aí, houve um domínio cristão, desses cristãos europeus ali. Mas depois os árabes retomam, isso está aí descrito em filmes, em histórias, né? E fica assim, os cruzados fazendo guerra contra os árabes contra os cruzados. Vai esse período aí durante quase 500 anos, até 1517 depois de Cristo. Coincidentemente, né, o momento da Reforma Protestante na Europa. Quando chega aqui, em 1517, o chamado Império Otomano, que hoje se resume à atual Turquia, ok? A Turquia, já a gente vai mostrar um mapa, vocês vão ver a Turquia. Esse Império Otomano, ele se estendeu por toda aquela região e ele dominou de 1517 até 1918, quando acaba a Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial, começa ali os conflitos, justamente envolvendo o Império Otomano, e ali, 1914, começa a coisa a complicar, e até 1918 o Império Otomano é derrotado, perde as terras que ele tinha, né, como é comum em toda guerra, o perdedor perde as terras, e aí se resumiu a atual Turquia. Bom, e aí essa chamada terra, chamada Palestina, ficou sob o domínio britânico, Inglaterra, de 1918 até 1948, quando vai acontecer a criação do Estado de Israel. Então, aí nós passamos agora para um outro capítulo muito importante, né? Que aí vai explicar um pouco a situação atual. A criação do Estado de Israel. Em 1947, a ONU, Organização das Nações Unidas, que foi criada aí justamente após a Segunda Guerra Mundial, né? A gente não pode esquecer que o período ali da Segunda Guerra, 1940 até 45, foi o período em que Hitler matou 6 milhões de judeus. Hitler odiava os judeus, havia um ódio aos judeus que perpassava toda a Europa. Por isso, muitos judeus europeus começaram a migrar de volta aqui para a Terra Prometida, ainda no século XIX, é o chamado movimento sionista. Muitos começaram a se despertar para voltar para essa região, inclusive porque eram perseguidos na Europa, né? Então, Hitler matou 6 milhões, gente, 6 milhões de pessoas, não é pouca gente, muito. Poderia-se dizer assim, acabou Israel, não existe mais Israel. Mas a profecia de Ezequiel, quando Deus mostra para ele o vale de ossos secos, né? E haviam só mortos, e Deus manda ele profetizar aqueles ossos, né? E os nazistas construíram covas, e existem, né, fotos, o Museu do Holocausto lá em Jerusalém mostra muito isso, as fotos, né, de covas feitas com muitos ossos secos, horrível, exatamente a visão que Ezequiel teve, Ezequiel 37, e Ezequiel profetiza, e aquela
aqueles ossos ganham vida, e no verso, Ezequiel 37, verso 10, diz assim: profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e puseram-se em pé, um exército sobremodo numeroso. Então, disse o Senhor a ele: filho do homem, estes casos são toda a casa de Israel, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetize e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Então, a profecia de Ezequiel assim, se cumpriu literalmente, né? Da multidão de mortos que o nazismo promoveu. De repente, em 1945, acaba a guerra e os judeus arrasados, destruídos, praticamente todo mundo tinha perdido familiares, 6 milhões de pessoas, meu Deus. Para você ter uma ideia, hoje a nação de Israel toda tem 10 milhões de habitantes que moram ali. Então, Hitler matou 6 milhões. Parecia que Israel estava exterminado. Mas do meio dos ossos secos, Deus fez surgir uma nação. E em 1947, a ONU aprova a partilha da Palestina em 2 estados, um judeu e outro árabe. Você vê aqui, essa faixa marrom seria, então, a parte do Estado de Israel, ok? Esse mais escuro. E essa parte aqui mais laranja seria o Estado árabe, ok? Que pega o miolo, pega aqui a faixa de Gaza, esse pontinho aqui, ó, quando eu estou passando o mouse, é a faixa de Gaza, e a divisa aqui com o Egito, com a península do Sinai, onde está o Monte Sinai. Então, a ONU fez essa divisão, né? Essa resolução foi rejeitada pela Liga dos Estados Árabes. Aqui é importante enfatizar que a chamada Liga dos Estados Árabes não eram propriamente os palestinos que moravam aqui, né? Porque essa região ficou muito deserta, existiam poucas aldeias, né? Todo esse miolo aqui, gente, é deserto. Isso aqui tudo é deserto, né? Então você tem uma faixa mais verde aqui no litoral do Mediterrâneo, tem uma faixa mais verde aqui no Rio Jordão e aqui na Galileia. Então aqui tinha povoados na Galileia, tinha povoados no litoral, né? Povoados aqui, próximo ao Rio Jordão, mas muito dessa área era deserta, né? E as pessoas que habitavam aqui tinham judeus que começaram a voltar para essa região ainda no século XIX, é o chamado movimento sionista. Eles começam a fazer assentamentos aqui, eles compram a terra, não houve guerra, não houve nada, eles vêm, eles compram a terra que estava vazia, não tinha ninguém, então era vendida por preço barato e montavam os chamados kibbutz, né? Comunidades onde eles começaram a viver. E foram construindo cidades, vilas, né? Foram se estabelecendo aqui. Existiam também povoados árabes. A maioria dos árabes que moravam aqui, eles não se identificavam como palestinos, porque não havia uma identificação de um povo dessa região. Eles se identificavam o seguinte: eles eram da Síria,
que vinha, morava aqui, do Líbano, muitos da Jordânia, tinha muitos jordanianos que habitavam aqui, alguns do Egito. Então, isso é comum até hoje. Você chega lá e você conversa, né? Eu fiquei, na segunda vez que eu estive lá em Israel, eu fiquei na parte árabe da cidade de Jerusalém, e lá no Monte das Oliveiras, Jerusalém Oriental, e eu fiz muitas amizades com muitos árabes, pessoas, né, trabalhadoras, pessoas dignas, e a gente conversava e eles falavam, não, eu sou lá da Jordânia, não, minha família, porque meu avô veio lá da Síria, meu veio lá do Líbano e tal. Então, a identidade deles era a identidade das nações de onde eles vinham, porque não existia uma nação chamada Palestina, quer dizer, os povos que moravam aqui, como nós falamos, foram sempre subjugados por outros povos, né? E o Império Otomano, depois o Império Britânico, e aí chega esse momento que a ONU fala, ó, vai criar, vamos permitir criar dois estados aqui, o Estado de Israel, porque essa era uma reivindicação de Israel, dos judeus que tinham vindo para cá, e um Estado árabe, que seria um Estado palestino. Mas a Liga Árabe rejeita. O que é a Liga Árabe? A Liga Árabe eram esses países que estão aqui em volta. Líbano, Síria, Jordânia e Egito, principalmente. E ainda tinha do lado de cá o Iraque, mais para trás. Então, esses países que moravam aqui, para eles não era nada agradável a notícia, como é que é? Vão criar um Estado judeu aqui, vai surgir do nada uma nação aqui, uma nova nação aqui. Isso para eles não soava nada agradável. E então a Liga dos Estados Árabes, eu friso muito isso, porque os palestinos que estavam aqui, eles não tinham uma organização entre eles, não tinham um projeto de nação entre eles, né? Eles moravam aqui nos vilarejos, nas vilas, mas não tinha essa ideia de uma nação palestina. Mas o povo de Israel, os judeus que estavam aqui, tinha a ideia de uma nação israelita. E isso não agradava aos países em volta, né? E aí acontece o quê? Guerra. É a primeira guerra que acontece em 1948. Os judeus proclamam o Estado de Israel, as tropas da Inglaterra saem, deixam essa região, e assim que as tropas britânicas saem daqui, começa a guerra. Os judeus proclamam a independência, e esses países, ó, Egito, Jordânia, Iraque, Síria e Líbano. Então, o Egito está aqui embaixo, no sul, né? A Jordânia está aqui a oeste, aqui está a Síria, aqui está o Líbano no norte. No norte é o Líbano e a Síria. Então, essas quatro nações, juntamente com o Iraque, que está aqui atrás da Jordânia, não aparece nesse mapa, fizeram guerra contra Israel. Essa guerra durou quase um ano. Israel venceu a guerra. Sempre que se vence a guerra, assim como aconteceu lá com o Império Otomano, perdeu a Primeira Guerra Mundial, e aí tinha todo esse território aqui, perdeu esse território e outros, o perdedor acaba perdendo território. Então, Israel acabou ganhando território nessa guerra. Então, você vê que a faixa aqui marrom aumentou. Ó. Se eu voltar aqui o mapa, só voltando, hein? Ó, a faixa marrom aqui seria o território que a ONU destinou para Israel, e depois da guerra de 1948. Olha como ampliou, ok? Amplia todo o território de Israel. O que fica na mão dos árabes? Fica a Cisjordânia e a faixa de Gaza, essa amarelinha aqui, ó, faixa de Gaza. Quem fica dominando isso aqui? O Egito dominava a faixa de Gaza e a Cisjordânia era dominada pela Jordânia. Mais uma vez, não havia uma nação palestina aqui. O que havia era a Jordânia ficou com esse território aqui, ao final da guerra. Israel não conseguiu tomar da Jordânia esse território, inclusive Jerusalém. Israel não conquistou Jerusalém em 1948.
Eles não entraram, não conseguiram entrar em Jerusalém. E o Egito perdeu o território aqui, mas manteve a faixa de Gaza, que é uma faixa importante, litorânea, e que também que é boa para a agricultura aqui e tal. Então, o Egito manteve a faixa de Gaza. Nenhum desses estados, nem o Egito e nem a Jordânia, propuseram a criação de um Estado palestino. Isso é importante se dizer, porque estava na mão deles, são nações árabes. Mas eles não propuseram assim, eu vou aqui entregar a Cisjordânia para criar um Estado palestino. A Jordânia não fez isso. E nem o Egito falou, vou entregar a faixa de Gaza para criar um Estado palestino. Também não fez isso. Era território deles, eles ampliaram o território deles. O Egito com a faixa de Gaza e a Jordânia com a chamada Cisjordânia, incluindo Jerusalém, pertencia à Jordânia. Israel não conseguia entrar aqui nesse período de 1948. Bom, agora, para que vocês entendam melhor, eu vou passar aqui um pequeno vídeo que vocês vão entender por quê. Existe muita, eu tenho visto muito na internet esses dias, né? Justamente por causa do ódio ao povo de Israel, o que se chama o antissemitismo, né? O antisionismo, há um ódio ao povo de Israel, e eles tentam, então, estão aproveitando essa situação da guerra para tentar mostrar como se Israel tivesse oprimido os palestinos e tivesse conquistado territórios que era dos palestinos. E aí então, é uma narrativa assim, muito atravessada, que não condiz com os fatos históricos que aconteceram. E aí tem um pequeno vídeo, eu vou colocar esse vídeo, porque ele vai explicar melhor. Você já viu este conjunto de mapas? Você deve achar que a Palestina perdeu seus territórios para o Estado de Israel ao longo dos anos. Você também deve ter visto que esse mapa já foi até usado para representar como seria se o Brasil fosse tomado por Israel. Imagina se fosse o seu país. A combinação desses 5 mapas gera uma percepção equivocada da história, na maioria das vezes baseada em um ódio contra a existência de Israel. Muitas fontes se utilizam de narrativas falsas e omissões para tentar transformar esse conflito em uma narrativa de vítimas e opressores, ignorando as complexidades do conflito. Mas a realidade é outra. Vamos olhar para cada um desses mapas e entender o que eles mostram. O primeiro mapa mostra a região da Palestina completamente verde, mas nessa época ainda não havia um Estado palestino soberano. Não havia controle político palestino em um país independente. O nome Palestina referia-se à região, desde a época do Império Romano, de 135 a 390 da Era Comum. Mais tarde, toda essa região foi dominada pelo Império Otomano, que só se desfez em 1918 com o fim da Primeira Guerra Mundial. É em parte deste pedaço aqui da região da Palestina que hoje está o Estado de Israel, a faixa de Gaza e Cisjordânia. Essa região era conhecida como a Grande Síria e hoje corresponde a Síria, Líbano, Jordânia, Israel, Cisjordânia e faixa de Gaza. No segundo mapa, já começamos a ver algumas manchas brancas. Elas representam terras compradas pelos judeus. São aproximadamente 2.000 quilômetros quadrados de um total de 35.000 quilômetros quadrados. Enquanto as manchas brancas representam a propriedade privada de judeus, a parte verde mostra tanto o território aberto, dominado pelos ingleses, quanto a propriedade privada de árabes. Só que este mapa não diferencia o tipo de território mostrado, direcionando um leigo a pensar que, devagarzinho,
os judeus começaram a roubar terras. O correto seria apresentar este mapa indicando em azul a propriedade privada de judeus e em verde a propriedade privada de árabes. A parte branca é o território aberto, à época não pertencente nem a judeus e nem a árabes, que estava sob o domínio do mandato britânico. Vamos dar uma pausa nos mapas da Palestina e contextualizar o que os ingleses têm a ver com o território. Após a Primeira Guerra Mundial, com a queda do Império Otomano em 1920, a Liga das Nações concede para a Inglaterra um mandato sobre a Palestina, que permite que os britânicos tenham controle sobre a região. Em 1922, o mandato britânico se divide, mantendo 22% do território sob controle dos ingleses e os 78% restantes nas mãos da família árabe hashemita, que criou o reinado hashemita da Transjordânia, hoje a Jordânia, um estado 100% árabe na região da Palestina. Os judeus eram proibidos de morar na região controlada pela família hashemita, podendo viver apenas no território controlado pelos ingleses. Em 1937, após uma série de protestos árabes contra os ingleses, a Inglaterra criou a Comissão Peel, que concluiu que o mandato na Palestina não estava funcionando. A comissão propôs a divisão do que restou da região da Palestina sob controle dos ingleses em 2 estados, um para os judeus e um para os árabes. Os árabes rejeitaram a proposta e intensificaram seus protestos. O episódio ficou conhecido como a Grande Revolta Árabe e durou até 1939. O terceiro mapa é de 1947 e reflete a partilha da região da Palestina proposta pela ONU em 2 estados distintos, um para o povo judeu e outro para o povo árabe, que viviam na mesma região. A proposta da ONU previa 55% do território para os judeus e 45% para os árabes, visto que já existia um Estado 100% árabe na região da Palestina, a Transjordânia, atual Jordânia. A proposta da partilha da Palestina foi rejeitada pela Liga Árabe. Em 29 de novembro de 1947, durante a Assembleia Geral da ONU, Azam Pasha, secretário-geral da Liga Árabe, declara que, com a criação de um Estado judaico, a guerra que se seguiria resultaria em um massacre. 6 meses depois, os ingleses decidem sair da região e Israel declara independência. Os árabes não aceitam o novo país e iniciam a Guerra Árabe-Israelense de 1948, que ficou conhecida como a Guerra da Independência. A Guerra de Independência de Israel durou até 1949 e envolveu mais 5 nações árabes: Jordânia, Egito, Síria, Líbano e Iraque. Depois de 1 ano de guerra, Israel sobreviveu ao ataque simultâneo das 5 nações árabes e assinou acordos de armistício com Jordânia, Egito, Síria e Líbano. Com o final do conflito, Israel ganha controle de 78% do remanescente do território do então antigo mandato britânico na Palestina, o que nos leva ao próximo mapa do conjunto. O quarto mapa mostra o território de Israel após a Guerra de Independência. Ele vai ficar assim até 1967, quando eclode a Guerra dos 6 Dias. Na verdade, o mapa que representa corretamente o traçado da região nesses 18 anos, entre 1949 e 1967, deveria mostrar que após a Guerra da Independência, a faixa de Gaza ficou sob o controle do Egito e a Cisjordânia da Jordânia. É importante frisar que as terras não foram tomadas de palestinos.
Israel conquistou território numa guerra defensiva. A Cisjordânia foi conquistada da Jordânia. As colinas de Golã foram conquistadas da Síria. E o Egito perdeu para Israel o Sinai e a faixa de Gaza. O último mapa do conjunto mostra a divisão dos acordos de Oslo, de 1995. A Autoridade Nacional Palestina nasce de um acordo entre Israel e a Organização para a Libertação da Palestina, um governo interino palestino criado para administrar o território e a população palestina dentro da Cisjordânia e da faixa de Gaza. Israel retira suas tropas de 43% da Cisjordânia, onde estão as cidades palestinas, e de 80% da faixa de Gaza, em virtude da criação de um governo palestino que irá exercer controle sobre os territórios onde moram 90% da população palestina. Em 2005, Israel se retira completamente da faixa de Gaza. Portanto, o mapa 5 representa em verde o que é de controle 100% palestino. A ideia do processo de paz é que os palestinos possam controlar, a partir de um entendimento com Israel, as áreas verdes representadas no mapa 4. Porém, isso só vai acontecer quando Israel tiver a garantia de que os árabes aceitarão a legitimidade da existência do Estado de Israel como um país democrático e o lar nacional do povo judeu. Enquanto isso, nós, da Stand With Us Brasil, vamos continuar esclarecendo o que é falso e o que é fato sobre o Estado de Israel. Ok? Deu para entender aí, gente? Alguma dúvida do vídeo? Nós já vamos agora para finalizar, ok? Bom, então eu espero que o que eu falei antes e somado ao vídeo deu para vocês entenderem que houve um movimento sionista que começou no século XIX, onde judeus começaram a voltar, foram comprando terras e tal, e foram se estabelecendo aqui. E quando chega após a Segunda Guerra Mundial, depois do extermínio dos judeus, e devido à pressão que os judeus faziam para ter um seu Estado, a ONU então faz aquela partilha para que se criasse, na verdade, o Estado judeu e o Estado palestino. Era para ter sido criado ali, em 1948, mas a chamada Liga Árabe rejeitou. A Liga Árabe não era os palestinos que moravam aqui, porque eles não tinham voz nem vez, porque eles não eram uma nação, não era Estado, eles não tinham organização. A Liga Árabe era os países em volta, Egito, era a Jordânia, era o Líbano, era a Síria, que estavam aqui em volta, ok? E eles rejeitaram, e aí teve a guerra. Depois tem a Guerra dos 6 Dias, na década de 60, depois tem a Guerra do Yom Kippur, na década de 70, e por fim, já em 95, é criado finalmente a Autoridade Palestina, com Yasser Arafat. Quem é mais antiguinho aí, lembra do Yasser Arafat. Em 95, finalmente é criado uma organização assim, para tentar criar um Estado palestino mesmo, com Yasser Arafat. Israel devolve faixas de terra no acordo, e hoje existem territórios que são da Autoridade Palestina, territórios de Israel. A faixa de Gaza foi devolvida em 2005, né, para a Autoridade Palestina, mas o Hamas, que não representa os palestinos, que é um grupo terrorista, o Hamas venceu as eleições. Houve uma eleição e eles venceram as eleições em 2006. Um ano depois, eles mataram todos os seus inimigos dos outros partidos, os árabes ali, os palestinos que estavam ali na faixa de Gaza, que representavam uma ameaça para eles. Eles mataram todo mundo e instalaram a ditadura.
E até hoje, a população da faixa de Gaza é refém desse grupo guerrilheiro, desse grupo armado, né? Que é o Hamas, né? E eles como se fosse uma comunidade, né? Numa grande cidade que é dominada pelo tráfico de drogas, por exemplo. Então as pessoas ficam reféns daquele grupo armado e são usadas, inclusive, como escudo, como é que está acontecendo agora, que eles estão usando as pessoas como escudo depois que atacaram Israel. Bom, só para fechar aqui, não dá para entrar agora muito em detalhes, mas só para dar uma pincelada, né? Porque tem se falado muito também sobre guerra de Gog e Magog. Em Ezequiel 38, é um capítulo inteiro de Ezequiel, justamente logo depois de Ezequiel 37, que tem sobre a visão do Vale de Ossos Secos, a restauração da nação de Israel. Quando chega no capítulo 38 de Ezequiel, há a visão de uma guerra contra Israel, né? Liderada por uma liga de nações, várias nações. Vou ler só um versículo aqui, Ezequiel 38, 16. Ezequiel 38, 16 diz assim: e subirão contra o meu povo de Israel, como nuvem, para cobrir a terra. Nos últimos dias hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gog, perante eles. Assim diz o Senhor, não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais então profetizaram durante anos que se faria vir contra eles? Então, a guerra de Gog e Magog está descrita em Ezequiel 38, não é a guerra do Armagedon, de Apocalipse, a gente não pode confundir. Armagedon é uma coisa, Gog e Magog é outra. As pesquisas, porque em Ezequiel se fala os povos que irão formar essa coligação contra Israel. E aí, a gente falar bem claro, né? O que está acontecendo agora, o ataque do Hamas a Israel, é Gog e Magog? Não. Vou repetir. O que está acontecendo agora, nesse momento, é Gog e Magog? Não. Nós estamos hoje, no dia, nós estamos em outubro, e aqui para eu não errar a data que nós estamos, hoje nós estamos no dia 18 de outubro, não é isso? Ok, 18 de outubro. Então, hoje o que está acontecendo agora, de 2023, 18 de outubro, não é Gog e Magog. Agora, pode se transformar? Pode. E aí é o grande perigo. Porque as pesquisas indicam que os povos que vão atacar Israel serão liderados pela Rússia, porque fala dos povos que vêm do norte. Aqui em cima vocês podem ver a Turquia, que o antigo Império Otomano, que dominou toda essa região, hoje é a Turquia. Faz a ligação entre aqui o chamado Oriente Médio e a Europa. Cá para frente vai estar a Grécia e tal. Aqui na Turquia, por exemplo, nessa região aqui onde eu estou passando o mouse, estão as 7 igrejas do Apocalipse, a igreja de Éfeso. O apóstolo Paulo pregou muito aqui na região da Turquia, boa parte do ministério dele foi aqui na Turquia, onde é a atual Turquia, né? E também aqui do lado na Grécia, onde tem Corinto, onde tem outras cidades. Mas, enfim, a Turquia está aqui e aqui para cima está a Rússia. Bom, então, Gog representaria a Rússia. E a Rússia encabeçaria uma liga de nações, nos quais estaria a Turquia, são citados todos os povos lá, tá? Nos quais estaria a Pérsia. A Pérsia é representada pelo Irã, que está aqui, ó, estou passando o mouse aqui, no Irã, e o Iraque. Isso aqui, antigamente, era chamada Pérsia. O rio Tigre está aqui, ó, e o rio Eufrates também passa aqui.
ok? O rio Eufrates e o rio Tigre, onde também provavelmente foi em algum momento o Jardim do Éden. Esses dois rios são citados no Jardim do Éden, o rio Tigre e o rio Eufrates. Bom, a Pérsia era essa região aqui, onde hoje está o Irã e está o Iraque. Então, fala os povos então se chega à conclusão de que a Rússia, que é Gog, encabeçaria uma Liga de Nações junto com a Turquia, a Síria, o Líbano, todos esses povos aqui chamados do norte, né, junto com o Irã e com o Iraque, para atacar Israel. E essa coligação, então, viria para atacar Israel, para destruir o Estado de Israel, e só que aí Israel vai vencer a guerra. O que muitos estudiosos aí da escatologia entendem é que justamente a vitória de Israel e o acordo de paz que vai ser firmado aqui vai ser o momento do surgimento do anticristo. Ele vai ser a pessoa que vai conseguir firmar um acordo de paz. Os judeus vão pensar que ele é o próprio Messias, né, que ele é o Cristo, e o templo de Jerusalém será reconstruído, né, provavelmente um acordo em que possa ter a mesquita e construir o templo ali do lado da cúpula dourada. Enfim, e aí viriam os 7 anos de reinado do anticristo. Ao final do reinado do anticristo, aí sim aqui é o Armagedon, que é a volta propriamente de Jesus, quando Israel vai reconhecer que ele não é o Cristo, vai clamar por Jesus, vai clamar pelo verdadeiro Messias, e Jesus então vem com os santos, com a igreja, que a gente crê terá sido arrebatada, vem com a igreja e para pessoalmente derrotar os inimigos de Israel. Bom, então, Gog e Magog. Então, atualmente não existe Gog e Magog, porque atualmente é um conflito regional do Hamas, mas há um grande perigo, porque se fala, né? Então, ontem aconteceu lá uma situação muito triste no hospital, né? Que os árabes logo acreditaram a Israel. Israel já mostrou vídeos mostrando que foi o próprio Hamas quem explodiu ali aquele hospital, e o presidente dos Estados Unidos iria se reunir com o rei da Jordânia, aqui, ó, iria se reunir com o rei da Jordânia, foi cancelado, teria uma reunião com ele, com o presidente do Egito, com o presidente da Autoridade Palestina, e tudo isso foi cancelado. O Irã é o grande financiador do Hamas. O Irã faz chegar essas armas, esses mísseis que chegam ao Hamas, chegam através do Irã. O Irã é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Muitos países têm interesse no Irã, principalmente um país chamado Rússia. A Rússia é a grande aliada do Irã hoje. Por isso, a Rússia não aceitou que a ONU aprovasse a resolução, que o Brasil está presidindo o Conselho da ONU. A Rússia não aceitou que a resolução fosse aprovada chamando o Hamas de grupo terrorista. Por quê? Porque o Hamas é apoiado pelo Irã e o Irã, por sua vez, é apoiado pela Rússia. Ok? Então, há um jogo de xadrez se montando no quadro mundial, onde os países que são apontados na guerra de Gog e Magog hoje estão formando alianças entre eles, né? Mas, por enquanto, ainda não houve esse ataque. O dia que isso acontecer, você fica ligado, porque provavelmente vai ser o momento do surgimento do anticristo, e aí são os tempos finais mesmo, 7 anos de reinado do anticristo, para a volta de Jesus. Ok, queridos? Termino aqui essa apresentação
de slides, né? E termino também esse momento, e eu gostaria que a gente fizesse uma oração, né? Para que haja paz. Vamos orar, então? Queria convidar você, então, a fechar os seus olhos. Nós vamos ter um tempo de oração, colocando nossas vidas na mão do Senhor, clamando mais uma vez pela paz de Israel, para que haja paz na Terra Santa, em nome de Jesus. Se você puder, comece a orar, comece a colocar Israel, os palestinos, né? Lembrando, a guerra de Israel não é contra os palestinos, é contra os grupos guerrilheiros, contra os terroristas que atuam ali. Então, vamos orar para que Deus tenha misericórdia e para que haja uma intervenção do céu, em nome de Jesus. Nós cremos que Deus é Deus de poder, é Deus de milagre, e o Senhor pode intervir naquela região. Comece a clamar para que os inocentes não paguem por aqueles que estão com ódio, sendo usados pelo maligno, né, para propagar o ódio. Comece a orar, colocar diante do Senhor, em nome de Jesus. Sacrifício do Senhor. Houve gozo em tuas ruas, ramos levantados, exaltando o que é santo. Yeshua et Adonai. Shalom, shalom, Jerusalém. Paz seja a ti. Quando o Messias retornar, seus louvores encontrem em ti. Deus Santo, Deus Eterno, Deus Bendito, nós colocamos nossas vidas em Tuas mãos. Nessa hora, Senhor, nós intercedemos e clamamos pela terra de Israel, clamamos ali pela população da faixa de Gaza, nós clamamos Tua intervenção ali, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, libera os Teus anjos a estar agindo nessa situação. Deus, pessoas inocentes estão morrendo, muitos que não Te conhecem, muitos que não conhecem o Senhor como Salvador, como Messias. Quantos judeus, quantos palestinos estão morrendo sem conhecer o Senhor. Misericórdia. Uma oportunidade para que essas pessoas possam conhecer o Senhor. Uma oportunidade para que possam ouvir o Teu grande amor, o amor que traz paz e não guerra, o amor que traz segurança e não ódio. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós clamamos, Pai, que este momento seja um momento de grande salvação, de
Desperta a tua igreja nos 4 cantos da terra. Desperta a tua igreja para orar por Israel, orar pelos povos árabes, orar pela salvação de todos quantos ainda não te conhecem, orar pelos povos não alcançados, por aqueles que ainda não ouviram falar de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, tem misericórdia. Dá-nos, Senhor, ousadia para pregar o Teu Evangelho. Dá-nos ousadia para, nesses tempos tão difíceis, nesses tempos do fim, quando nos aproximamos cada vez mais dos dias finais, Senhor, dá-nos ousadia para sermos testemunhas do Teu amor e da Tua graça. Guarda os missionários que estão ali, tanto em Israel quanto na faixa de Gaza, intercessores que estão ali intercedendo dia e noite. Guarda o Teu povo, Teus atalaias, meu Deus, e levanta um exército de intercessores. Levanta um exército de intercessores para que o Teu nome seja honrado, glorificado e exaltado. Pai, guarda as nossas vidas, guarda as nossas casas, livra-nos do mal, livra-nos do maligno. Nós oramos em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia.